Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Daremos prosseguimento ao estudo no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Versículo este que diz: não matarás. Na primeira parte deste estudo, o reverendo Danilo falou sobre não matarás como um mandamento atemporal. Hoje falaremos sobre o não matarás em seu aprofundamento no Novo Testamento. Tem em mãos a sua Bíblia, tem em mãos também um caderno e uma caneta para fazer as devidas anotações. Queridos, no Sermão do Monte há uma série de antíteses. O que é uma antítese? Antítese é quando uma ideia ela se opõe à outra. Muitos, ao lerem apressadamente o Sermão do Monte, acreditam que Jesus ele estava anulando a lei e que ele estava trazendo novos mandamentos. No entanto, não é isso que Jesus estava fazendo. Convido você agora a abrir a palavra no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler um trecho entre os versículos 21 a 25. Nesse trecho, Jesus diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. E aí, então agora vem a antítese. Eu, porém, vos digo que, se alguém sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, então vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e voltando faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, quando estás com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Eu não sei qual foi a sua impressão ao ouvir a leitura e acompanhar a leitura deste texto, mas uma rápida leitura nos dá a clara percepção que Jesus não está anulando a lei, de que Jesus não está abrogando a lei, que ele não está cancelando a lei. Ao contrário, Jesus está aprofundando a lei. Aliás, ele mesmo disse, nos versículos que antecedem este texto que nós lemos, que não veio para revogar a lei ou os profetas. Observemos na íntegra o versículo. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio passará da lei, sem que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, confira aí. Portanto, Jesus não está revogando, Jesus não está cancelando, Jesus não está anulando. Então, o que ele está fazendo? Jesus simplesmente está aprofundando a compreensão deste mandamento, aprofundando a compreensão do não matarás. Muitos da época de Cristo entendiam que matar era apenas o ato em si, que este mandamento proibia você de cometer o ato de assassinar alguém. Mas Jesus deixa claro nestes versículos que o que se proíbe são as intenções, prestem muita atenção, o que se proíbe são as intenções do coração. Jesus afirma que se constitui em assassinato. Vejam bem, se irar contra o irmão, proferir insulto contra o irmão e chamar o irmão de tolo. Notem que todas estas coisas, proferir o insulto contra o seu irmão, se irar contra o seu irmão e chamar o seu irmão de tolo, podem acontecer em secreto, podem acontecer tão somente em nosso coração. E quais as razões pelas quais Jesus aprofunda a compreensão deste mandamento e quais as razões pelas quais nós devemos
tomar cuidado com as intenções do nosso coração? Eu quero apresentar aqui 4 razões. Primeira razão, anote aí. Deus é espírito e diante dele as nossas intenções são atos. Segunda razão, as ações, elas começam no nosso coração e se constituem um claro indicativo do pecado que, estando às portas, precisa ser dominado. Uma terceira razão, há consequências físicas, emocionais e espirituais quando nós conservamos a ira em nosso coração, quando nós alimentamos raiz e amargura em relação aos nossos irmãos. Uma quarta razão, nosso culto é falso e hipócrita se, ao nos aproximarmos do altar de Deus, não levarmos em consideração os nossos relacionamentos com os nossos irmãos e também a necessidade, se houver, de reconciliação. Há uma pergunta no Catecismo Maior que ela reflete muito bem este texto de Mateus capítulo 5, esta antítese apresentada por Jesus. A pergunta do Catecismo é: quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? E a resposta a esta pergunta no Catecismo é: os pecados proibidos no sexto mandamento são ou tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto em caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados. E notem o uso imoderado da comida, bebida, trabalho e recreios, palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Você encontrará isso no Catecismo Maior, pergunta número 136. Que lições este ponto nos ensina? Primeira lição: devemos tomar cuidado com as intenções do nosso coração, pois elas se constituem atos diante de Deus e, portanto, se constituem pecado diante de Deus. Além disto, se constituem prenúncio de ações pecaminosas que poderemos cometer se não dominarmos aquilo que está em nosso coração. Segunda lição: devemos, queridos, cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual. E podemos e devemos fazer isso esvaziando o nosso coração de todo ódio, de todo rancor, de todas as raízes de amargura e dilatando o nosso coração com o amor, com o perdão e com o desejo de reconciliação. Terceira lição: nós devemos avaliar o culto que nós prestamos a Deus. Qual é e como é o conteúdo deste culto que nós estamos prestando a Deus? Pois este culto será desagradável e não será recebido pelo Senhor se houver iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu quero concluir citando alguns versículos do Salmo 19. Eu convido você a afirmarmos como salmista o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo número 19, versículos 7 a 10. Que Deus abençoe a você e a sua família através deste estudo. Pastor Gerson Trevisan, Igreja Presbiteriana de Cesário Lanche. Convido você a se inscrever em nossa página do Facebook e se inscrever em nosso canal do YouTube. Fiquem com Deus.